Então, né, o que a gente fala de polarização aqui no Brasil, que muito frequentemente se analisa de forma errada, como se fosse polarização política, quando não é. Existe um termo que foi cunhado pela Universidade de Gotemburgo, pelo VIDEM, que é o Laboratório de Observação das Democracias no Mundo. Esse termo se chama polarização tóxica. O que é polarização tóxica? É quando o debate deixa de ser político e parte para você desconfiar moralmente de quem não seja do seu grupo. E ele vai além de desconfiar moralmente de quem vota no outro candidato, o que já é uma distorção psicológica e social. Ele desconfia moralmente de quem não gosta de nenhum, entende? Então é isso que a gente tem aqui no Brasil. É um fenômeno social, é um fenômeno de psicologia social que extrapola a política e é exatamente por isso que a política não tem sido eficaz para resolver. Esse mesmo pessoal que é estudioso, que cunhou o termo polarização tóxica, fala uma frase que era bom alguém do governo ouvir. Para você garantir a democracia, que é erodida pela polarização tóxica, não bastam boas intenções e boa vontade. É preciso ciência e eficiência, coisa que não tem nesse comercial que foi feito. É um comercial que parece cínico, e é um comercial que vai atiçar ainda mais os ânimos contrários. É um comercial que vai ser utilizado para dizer que quem não concorda é bolsonarista. E é um comercial lançado no mesmo dia em que a Janja, mulher do Lula, diz o seguinte: estou convencida de que a gente precisa deixar de usar o termo bolsonarismo. Ela fala do Bolsonaro inelegível. Ela defende que bolsonarismo seja substituído por fascismo e diz: a gente precisa começar a chamar as pessoas de fascista, porque é isso que elas são. É o fascismo que mata, que nos anula, que quer nos anular. Então, assim, no dia que a primeira-dama fala isso, se bolsonarismo é fascismo, ela está defendendo que quem não votou no Bolsonaro xingue metade do Brasil de fascista, enquanto o governo faz uma propaganda dizendo que quer unir o Brasil. Eu acho que precisa só decidir, Fabíola. Político adora fazer a gente de idiota e adora gastar dinheiro com propaganda. Eu sou a favor de que se faça, sim, um trabalho para a união do Brasil e para arrefecer a polarização tóxica. Não existe mais golpe de Estado no modo antigo. A polarização tóxica é o início do fim da democracia. Quando você desconfia moralmente de quem não vota no seu candidato, é o início do fim da democracia. E a gente precisa sim acabar com isso. Esse vídeo, além de não acabar, piora. Interessante essa relação que você fez sobre a fala da Janja, né? No final de semana que o governo anuncia o Brasil é um só povo, a Janja fazendo isso. Foi num evento do PT que ela fez essas declarações, né? Inclusive foi quando ela disse a respeito da prisão de Bolsonaro. Se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso. Foi o que disse a Janja, a militância do PT. Você acha que esse discurso da Janja, até vou te passar a bola dessa maneira então, Thales, que a própria Madalene levantou aí, isso prejudica essa campanha do governo e até o objetivo do Lula de tentar pacificar o país diante dessa polarização? Eu acho que prejudica. Bem, eu acho, primeiro, que essa campanha é bem-vinda. Tem nenhum problema nela, é uma campanha a favor de que as pessoas se entendam e as pessoas precisam se entender. Então, eu acho que ela é muito bem-vinda. No meu ponto de vista, é uma campanha muito bem-vinda. O que não é bem-vindo é esse tipo de declaração da Janja que realmente prejudica o entendimento. Não só isso, tudo que, até essa reunião do PT, em que os discursos foram nessa linha da polarização, não são, não são bons. Então, o que não é bem-vinda o que não são bem-vindos são os atos contrários à pacificação. O que tem que haver é pacificação. Essa campanha ajuda, outros movimentos nessa direção ajudam. Quanto a chamar de fascista, eu acho o bolsonarismo terrível, terrível.
Acho que é uma promoção da tortura, da ditadura, de tudo que eu não acredito e não gosto. Mas eu tenho dúvidas teóricas se isso é fascismo ou não é fascismo. Então, acho que a Janja não é não tem, não é pessoa apropriada para classificar isso como fascismo, quando há muitos teóricos que dizem que não é fascismo. Então, está errado em todos os sentidos. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista do momento e do ponto de vista de o que o Brasil precisa. O Brasil precisa agora de gestos por pacificação. E essa campanha é um gesto nessa direção. Se não está sendo seguido por várias figuras do governo, se essas figuras precisam ser criticadas e mudar de postura. Mas a campanha é muito bem-vinda. Ô Josias, o que você acha dessa declaração de Janja? Ela falando que não pode mais, que não deveria mais usar bolsonarismo e sim fascismo. Ela está, embora um pouco mais forte, ela é equiparável à frase do marido dela feita na véspera, lá no encontro do PT, né? De que a eleição de 2024 vai ser polarizada e de que não se deveria, diante do bolsonarismo, o petismo não pode colocar o rabo entre as pernas, porque quando alguém late com você, você tem que latir de volta. Esse tipo de declaração, que hoje nós temos no Brasil um pedaço do eleitorado que continua devoto de um ex-presidente que atacou vacina, que chutava a urna eletrônica, que esculhambava com o nosso maior parceiro comercial, que era a China. Um ex-presidente que fez uma aliança preferencial com coturnos golpistas e com criminosos que desmatavam a Amazônia e favoreciam a entrada de narcotraficantes no Brasil. Este é o presidente, o ex-presidente, que um pedaço do Brasil ainda devota admiração por ele. Quando você ataca o personagem nesses termos, isso é um fascista, ou precisamos latir de volta, você está desqualificando não o fascista, mas quem votou nele. Então você se afasta desse eleitorado. Nós dizíamos mais cedo, Fabiola, que não se encontra na ciência política justificativa para tanto apreço de parte do eleitorado por um personagem tão desqualificado. Isso é caso para a psiquiatria. Do mesmo modo, alguém que ataca o personagem sem se dar conta de que está, em verdade, atacando os seus eleitores, dos quais deveria se aproximar, isso também é um caso para a psiquiatria, porque é muita estultice. Você não pode continuar dando tanto crédito ao Bolsonaro como se faz entre o Lula e os petistas e os seus auxiliares. A essa altura, o governo deveria estar mais preocupado consigo mesmo em fazer algo para atrair este pedaço do eleitorado que, por razões psiquiátricas, continua devotando admiração por um personagem que não merece, senão, reprovação e até desprezo, né? O governo devia estar preocupado em atrair estas pessoas e não afastá-las com essa terminologia de fascista ou de vamos latir de volta. Não orna com a campanha que está sendo lançada. Por isso eu digo que, se é verdade que com boa propaganda você vende até ovo sem casca, neste caso o governo exagera no slogan. O Brasil não é um povo só e não será com propaganda que passará a ser. É preciso que o governo apresente programas, iniciativas que levem a essa pacificação, né? Hoje, o Lula fala com o público dele. O Datafolha mostrou isso muito claramente. Ele retém do seu lado a maioria do eleitorado nordestino, o eleitorado pobre das periferias das cidades, mas ele não conseguiu atrair os evangélicos, ele não conseguiu atrair os brasileiros, ou a maioria dos brasileiros que ganham mais de 2 salários mínimos, os ricos, então, nem se fala. O governo precisa atrair os eleitores que não votaram nele. Quem gosta do Lula estará com ele de qualquer maneira, mas enquanto ele não tomar iniciativas voltadas para esse pedaço do Brasil que não votou nele, ou que votou e que está ali no regular, quase migrando para o outro lado, enquanto ele não fizer isso, não teremos esse país de um povo só, não.